Salve, rapaziada. Canal Carecas do Topo, Fábio Dreari aqui. Tô aqui com o Maicon. O que você fez, mano, hoje? Ontem, finalizei X0 no Nacional de 2026 aqui, sediado pela Epic Games, no caso aqui em São Paulo. Aí fiquei X0. Aí hoje, dia 2, no caso, foi jogar as 5 rodadas do Suíço. Infelizmente acabei perdendo, algumas rodadas, né? Mas finalizei no top 32, né? Na colocação, na 20ª colocação, né? E depois, em conjunto com o Fábio e o nosso amigo Ícaro, a gente jogou o 3x3 organizado pela Epic e a gente saiu vitorioso, né? E ganhamos a placa de cartas Secrets, no caso, e a gente tá aqui, né? Pra mostrar um pouquinho do deck aqui, né? Que tá todo mundo curioso aqui. O que você jogou? Eu joguei de Eneacraft, 50 cartas, no caso. E foram boas plays, no caso. O deck tá rodando muito bem, né? Gostei muito da versatilidade. Às vezes, né? Assim como todo deck, ele dá uma brincada, mas uma carta ou outra já muda toda a play, né? É bizarro. Então foi muito bom. Aí eu vou mostrar um pouquinho do deck aqui. Bom, sem muito surpresa, as escalas pequenas que são os starters do combo. Tô rodando 3 de cada, 3 do amarelo, 3 do pretinho aqui, 3 do verde, 3 do azul e 3 do vermelho, no caso. Esse aqui é o novo, né? Esse aqui é o novo suporte, que é muito bom, no caso, que quando o oponente ativa o efeito de 7, você flipa ele, busca uma carta Eneacraft, né? Destrói uma Spell Trap no campo dele, aí no efeito de flip você destrói uma Spell Trap e invoca um monstro face down da sua mão. Então é muito bom ele, no caso principalmente em matches contra Dracotail, quando você toma uma fragrância de magia, no caso você consegue fazer uma play legal com ele, né? As outras escalas já são mais conhecidas, né? Que destrói monstro, nega efeito, embaralha do grave e bane da mão. Legal, legal. No caso, aí, jogando aqui, vou deixar aqui do lado. Aí, dos grandes, rodando 3 baleia, de longe a melhor carta do deck, que isso daqui faz uma play absurda no turno do oponente. Deu muita baleia nos com certeza, no caso, né? Então pega muito de surpresa. 3 do Pixeia, um dos melhores também, tá entre segundo e terceiro, disputando com a próxima carta, porque em matches contra Dracotail, Sky Striker e Radiant Typhon, ele é muito gigante porque ele impede o oponente de dar alvo em cartas no cemitério e no campo, de qualquer um dos dois, no caso. Aí, o novo suporte, a famigerada Aranha, né? Que é muito boa também em matches contra Dracotail e Kiltani também, principalmente por causa do Zalem, no caso, se ela desceu no campo, aí o cara você vai dar uma chain 1, o cara vai dar uma chain 2 e você vai dar Zalem chain 3, você flipa ela, nega toda a chain. Bizarro. E segura muito, e mesmo não fazendo esse efeito, segura muito a play do cara, porque ele não consegue dar chain block a partir do momento que ela tá flipada, no caso, que ela tá face up. 2 do proteção de destruição. E como eu montei as builds às pressas, mas eu tô pensando em tirar porque eu não senti tanta necessidade dele agora com os novos suportes. Tirar pelo menos um Exalium ou rodar com um para não dizer que não estou rodando. E no caso... Pequeno ajuste, né? E que ele é muito bom também, porque você seta ele primeiro e aí se você toma uma resposta, você quebra o campo do cara, porque você volta 3 cartas do campo, seja seu, seja dele, no caso, pra mão, né? Muito forte. E se ele sai na mão, por exemplo, você pode começar setando ele, aí se você dá 2 escalas, aí no efeito da primeira escala você pode buscar outra sem problema, que se você toma uma resposta depois na outra, que dá pra dar uma Ashe na segunda escala sem você ter campo, você pode flipar ele e voltar as escalas pra você continuar jogando, no caso. Então, é muito bom. Dos Eneacraft são isso, no caso. Agora, as Tex Cards. No main deck eu tô rodando 2 Vanity Fiends, porque isso aqui é muito gigante, ainda mais em conjunção com esse aqui protegendo de alvo para Fallen Virtuals ou Impermanence, e isso aqui protegendo de destruição
para uma Dark Roller, um Raigeki, porque eles protegem os monstros em geral, não necessariamente Eneacraft, no caso, e magias Eneacraft de destruição. Então é muito bom quando você passa com esses dois e passa com Vanity Fiend, a não ser que o cara tenha uma Droplets, uma Forbidden Crown, geralmente é insta-win, porque o cara não consegue tirar o Vanity Fiend, no caso. Aí, 3 Ashe de main, porque não tem como faltar Ashe. Nibiru, 2, no caso, só 2, porque é muito ruim quando vem 2 na mão, então a gente diminui a probabilidade. Uma Shifter, de monstro, é isso. A Shifter, ela é situacional, Starlight bonitona aqui, ela é situacional, porque muitas das vezes você segura muito o oponente, mas você derruba muito a sua play por causa das magias, porque você não consegue interagir muito no turno do oponente. Mas ainda assim, em matches contra Dracotail, foi o que me deu a vitória contra Dracotail também, no 3x3 aqui que a gente topou, foi a Shifter, porque mesmo perdendo ali o Grave, eu ainda segurei muito bem o jogo. Aí de magias, uma Called by the Grave, no caso, porque não tem como faltar, você toma uma Ashe, Negou uma muito draw nela? Negou muito draw? Neguei e me salvou na última ontem, porque eu tava com a Mimi Golmei, a próxima carta eu vou mostrar, que era a única jogada. E aí o cara me deu uma Ashe, e se passasse aquela Ashe eu ia ter que arriscar no draw aleatório da Reverse. Mas a Khaled salvou demais e eu fiz full combo pra cima de Vanquish Soul K9. Uma fissura, só uma, porque muitos dos decks de hoje em dia não estão tomando tanto essa fissura, principalmente o Vanquish Soul K9, que os Exceeds não são banidos, né, porque não tem, por causa de mecânica de jogo, né, a Shifter acaba sendo um pouco mais melhor, mas ainda assim a fissura. E muitos decks que aparecem nos tops, né, tipo Radiant Typhoon, Sky Striker, né, no caso, não estão até mesmo usando essa carta, então pra mim não compensa. Então eu tô rodando uma só pra dizer que tem 3 do campo, no caso, 3 da Release, que é a que coloca escala, 3 da Reverse, 2 da Reset e 2 Miracle Maker. Essa carta é muito insana, porque ela revela 2 flips, põe um no campo do oponente e um vai para sua mão, o que dá starter no seu combo e protege você de eventuais impermanence no Vanity Fiend se você invoca ele, sem contar que aí força o cara a entrar na Battle Phase e bater no Vanity Fiend, que foi o que aconteceu ontem, só que eu tinha resposta no caso, e depois disso ainda te protege de uma Evil Metry, principalmente quando você não passa de Vanity Fiend, você passa com 5 bichos setados, o cara não consegue te dar Evil. Você não pensou em rodar 3? Eu não. Aí a questão é, eu não rodei, eu tava rodando 3, mas às vezes eu estava abrindo com 2 na mão e carta morta. Então eu tô diminuindo a probabilidade, porque eu tenho 18 maneiras de iniciar o combo e ela 20, no caso, com ela 20. Então tem um equilíbrio legal entre ela e as outras, porque não aparece com tanta frequência, tipo de 2 cópias, mas ela aparece com uma frequência boa, razoável. No caso, aí a Reset, que é o novo suporte, a gente vai falar dele, em conjunto com o campo. No caso, essa carta é muito boa, porque ela nega monstros, nega cartas face-up do oponente, se você já tem o campo ativo, no caso. Ela pega a Eneápolis do cemitério, se acaso ela for destruída, e no cemitério ela se bane para bucar monstros Eneacraft. E aí, qual que é a pegada? Todo mundo, antes de lançar os novos suportes, estavam falando de tirar 2 campos e colocar 2 reset, porque resetavam, né, no caso. Só que aí eu penso o seguinte, não compensa, porque se você toma uma SCP Little Knight ou um banimento do Malice sem alvo, no caso, você não consegue pegar ela. Então, não é muito bom abrir com muitas, então a gente diminui a probabilidade de aparecer ela na mão, no caso, 2 cópias, tanto que em nenhuma play eu apareci com 2 cópias dela na mão, no caso. E aí, se você tiver com o campo, beleza, você pode dar ela pra negar alguma coisa, ou pode simplesmente dar ela pra ter ela no grave. E sem contar que ela tá aqui simplesmente para você acessar o campo mais fácil, não necessariamente para você diminuir o número de campos. E o efeito dela principal de se banir, no caso, ajuda você a escapar de droplets, que foi o que aconteceu com o Radiant Typhoon na quinta rodada, no qual eu tava com Vanity Fiend. Quando eu flipei um monstro, ele deu droplet selecionando os 2, aí eu dei ela,
buquei o meu bicho, e aí a Dropless não resolveu, porque eu não tinha 2 monstros em pé, Forte. entendeu? Então é muito forte ela. Quanta carta de main? 50 cartas de main, porque eu estava rodando com 43 antes dos novos suportes, né? E estava uma build muito boa, e aí eu falei, não dá pra tirar nada da build, porque eu não quero, então eu vou ter só que adicionar. E 50 cartas está rodando muito bem, porque adicionou 3 starters, 2 cartas que se vier com mais uma carta, no caso de Necraft, que é a Reset, starta seu combo, porque você tá combo de 2 cartas no caso, você vai sair com escala, buscar outra escala, depois vai dar Reset para colocar o campo, você não precisa buscar o campo na escala. E a aranha, que é um bicho grande que é muito forte, em muitas mentes, te protege de muita coisa. E no caso, é isso. A build está rodando muito bem. Agora, Extra deck? eu vou mostrar o side primeiro, Side deck. para depois explicar o extra. Beleza. 2 draw, Duas no draw. caso. Importante. Não é favorável rodar ela de main, eu coloquei ela de side, porque atrapalha a play de Eneacraft. Porque eu não consigo flipar os bichos de Eneacraft se eu não consigo buscar. Então, não gosto muito dela de main deck. Testei de main deck, mas tirei, né? Aí, 3 esferas de Ra, no caso, 3 Lanceia, 2 Aborg, o Mega Monarca, 3 Ultimate Slayers e 2 Mind Crush, no caso. Agora vamos explicar. Eu estava rodando com 2 cópias dela, 2 cópias dela e 2 cópias dela e 3 Fualos. Só que o Fualos não estava abrindo na mão, ou quando abria vinha na cesta draw. Então eu resolvi, falei, poxa, já que tá vindo na cesta draw e tá acontecendo isso, eu vou aumentar o número de board breakers, então eu aumentei o número de Lancia, aumentei o número de esfera de ar e aumentei mais uma Ultimate Slayer aqui. Porque se for vir na cesta draw, ou então não é uma draw ruim, principalmente se o cara passar de full combo, no caso. E se o cara passou de full combo, ele começou, eu quero vir com isso daqui na mão, ou se eu tô contra males, alguma coisa, eu quero vir com essa daqui na mão, principalmente pra tirar a coisa do cara, entendeu? Que foi o que aconteceu com o Malice hoje, que eu dei esfera de Ra e que me salvou muitas vezes, no caso. E a Ultimate Slayer, o bom dela é que ela não é um super turn, então se você dá uma Ultimate Slayer e envia alguma coisa, você pode dar uma Ultimate Slayer e tirar outra coisa do cara. Toda vez que eu via a sua mesa indo second no 3x3, estava com uma bola de Ra na mesa do cara. Exatamente. Bizarro. No caso, era isso daqui ou isso daqui. E contra o Radiant Typhoon, ainda abri com isso daqui. Entendeu? E o cara abriu sem nada na draw. Forte. E aí o cara deu normal summon Swen, eu, draw, no caso. Aí passou o turno, baleia, setei, aí depois deu aquela play da Droplets lá. Agora, explicando. Esses daqui, o maior problema de Eneacraft é a famigerada Evil Metry, no caso. E cartas que banem sem dar alvo, que é o caso do Malice, né? Malice não está tão recorrente, mas é uma das piores matches que você se tem com o deck, por causa do fato dele não destruir, dele simplesmente banir, no caso, e ainda pior, não dar alvo. Então o Asha Pixia e o Arcatail não protegem, no caso. E você não consegue dar uma baleia muito efetiva no Malice, né? A não ser quando ele não tá com muita play, porque às vezes você dá a baleia e mesmo assim você perde. E a Mind Crush pelo mesmo motivo, no caso. Eu não tenho necessidade de mais outra carta no side, então eu coloquei ela pra... Mais uma cópia pra lidar com a Evil Metry. Mais uma maneira de tirar a Evil Metry. Que aí você seta ela, se o cara declarar stand-by, main phase, battle, beleza, na battle, aperta o mental, Mind Crush, declara Evil Metry. Aí o cara tem que descartar a Evil Metry, se ele tiver com 2 cópias, 3 cópias, independente, ele tem que descartar todas pro cemitério, no caso. Ou, igual o Radiant Typhoon, ontem, mesma coisa, ele, Evil Metry, eu, Chain Lancia, no caso. E aí, a play se pegou. E o nosso queridíssimo Zaborg, o Mega Monarca. Essa carta é muito insana, ela é muito boa. Por que que eu não estou rodando de main como tem muitas listas? Por quê? É muito fácil você tomar uma interação nele no turno 1, no caso. É muito fácil você tomar uma interação dele no turno 1. Então, e você não sabe, às vezes, contra o que você está jogando. Então, você não sabe se é um deck que não utiliza essa deck tipo Mitsurugi. Então, talvez não atrapalhe tanto, né? E às vezes você quer apostar em outras plays, como a do Vanity Fiend, que é mais fácil. E quando você sabe do que o cara está jogando e você sideia o Zaborg geralmente é um insta-win.
eu não lembro de a única play que eu perdi dando o Zaborg foi na play em que eu mesmo dei a misplay, foi quando eu estava começando de Neacraft ainda, coisa que isso aí não vai acontecer de novo, no caso, que foi de Zaborg, tirei o extra deck do cara e dei lance em mim mesmo com um monte de interação no grave de banimento. No caso, sem problema. Mas essa foi uma misplay, a gente aprende com o Z. Esse foi o side deck. Aí o extra deck, e agora o extra deck é tudo pra Zaborg Mega Monarca e a nossa querida Ultimate Slayer. No caso. Justo. Vamos lá. Explicando. O 3 Jurrak Astero, o Jurrak Velpito, 3 Jurrak Meteor. Eu estava rodando o Grangnol no lugar desse terceiro, e no lugar desse terceiro eu estava rodando o Grangnol e o Despiano Cross Canyon pra, tipo, ter uma interação. Mas aí eu pensei, poxa, aí fui lá e comprei na Dual Shop, aí dando uma recomendação pra loja aí, nossa local aí, no caso, minha aí do Fábio Mota lá. No caso, comprei lá na Duel 2 cópias deles, porque eu pensei, se eu der a Zaborg e mandar isso aqui, eu tenho 3 destruição de tudo, no caso. Porque você dá o Zaborg, aí você vai mandar esses 4, esses 3 ficam no grave, você vai mandar Fergite, no caso, Garura, que são as fusões, vai mandar esse Skunk Knight e o Pegasus. No lugar do Pegasus aqui, eu tô pensando em colocar um Malong, eu não coloquei essa da lista porque eu não achei o Malong, no caso, então, mas aí eu rodei com o Pegasus e não me mudou nada. Você vai mandar isso daqui, que vai te fazer comprar 2 cartas e devolver uma pro fundo, o que pode arrumar sua mão. Isso aqui, no seu turno, no follow, você pode banir ele, dar alvo no monstro e destruir, e quando uma carta sua é destruída, essa daqui embaralha uma no deck, no caso, que é muito bom. E agora o combo de Jurrak, no caso, que você começa lá no turno do oponente somente, você bane esses 2 e invoca por 5 o Jurrak Meteor. Efeito dele, ele destrói todas as cartas no campo, incluindo as suas. No caso, aí ele vai pro cemitério e depois ele pode invocar um regulador. O problema disso daqui é que ele toma belly. Ele toma uma belly porque ele destrói. Mas não é tanto problema porque você ainda vai ter... Você vai ter os outros. Você vai ter os outros 2. Só que aí você não dá o terceiro, mas ainda assim você tem mais um. Aí, se ele for pro cemitério, efeito de novo, que foi o que me fez dar a vitória contra Doom Z, porque eu ativei 2 vezes isso daqui e mesmo destruindo... eu destruí magia e armadilha contínua, então ele não conseguiu trigar os efeitos, né, no caso. Aí você dá isso daqui, invoca outro Jurrak Meteor, destrói tudo, e aí no grave você vai ter mais um para você ativar. Entendeu? Então são 3 de destruição, muita interação no turno. E agora tem a tech secreta que, geralmente, se você dá o Zaborg, você passa com isso aqui setado, o Arcatail. No caso, o Arcatail, ele tem um efeito muito bom, que quando ele tá face down, no caso, e o oponente ativa uma carta ou efeito que destruiria um ou mais cards no campo, em qualquer lado, tanto no dele, o que é bom contra Fire King, porque o Fire King destrói, no caso, em qualquer lugar, aí você pode flipar ele, e ele protege os seus monstros e magias em Aircraft de ser destruída. Então, você passa com ele setado, combo Jurrak no grave, no caso, e aí, isso que você passou com ele setado, combo Jurrak no grave, se você tiver a chance de ativar ele e proteger os seus bichos, você vai dar Jurrak Astero, banindo o Jurrak Velpito, invocar o Jurrak Meteor, estoura todo o campo do oponente e não estoura o seu, porque os seus monstros não podem ser destruídos tudo por protegido. efeitos. Entendeu? Tech secreta. E aí, por último, a Moser, no caso, que ela é muito boa, alvo de Ultimate Slayer, porque você pode mandar ela pro cemitério com Ultimate Slayer e bucar o monstro no campo, o que ajuda depois, se você bater, dar flip e aumentar o número de escalas. O Bucéphalos, para você tirar link com a Ultimate Slayer. Aí o Bucéphalos, ele manda um Engid Beast quando ele vai pro cemitério. E aí você manda o nosso queridíssimo Garura, no caso, e dá mais uma draw. E por último,
Aggregator, porque não pode faltar um para tirar o Caesar, porque a pior match do deck também, uma das piores é contra a Fiendsmith, e a Elder Titanids, que é a famosa de Ultimate Slayer, né? E o meu tokenzinho de Sagrado. no caso. É isso aí. Essa foi a decklist que eu usei, a decklist que eu pretendo continuar testando, vamos ver como que vai ser, né? Talvez eu mude uma coisa ou outra pra poder, tipo, ver se diminui o brick, no caso, se eu consigo uma consistência maior, se eu sinto falta de alguma coisa, porque infelizmente a coleção foi anunciada que ela estaria valendo essa semana pro Nacional, não teve nenhuma local que eu pudesse ter jogado com o deck, então eu testei só em casa, mas ainda assim funcionou muito bem, no caso, como eu falei mais uma vez, 8-0 no primeiro dia, né? Se não fosse por azar, talvez tivesse conseguido um top maior, mas ainda assim consegui top 32 no primeiro nacional de Enneacraft e a vitória no 3x3. Agora é testar a build pro Continental. É isso. E é isso daí. Algum salve? Vou mandar um salve aí pra galera da P Games, que eu jogo remote lá, né, toda semana, que tem torneio lá, no caso a galera organiza, e aí quando organizam a gente joga lá, e é muito bom, tem umas premiações legais, e o dono da loja, o Paulo, sempre ajuda a gente quando pode, no caso. E mandar um salve pra galera da Dual Shop também, e pra galera da Epic Games, nas duas locais que a gente jogou, né? E pros meus amigos, que é o Shibuya, no caso, o Diadema, o próprio Fábio que vos grava, a galera que tava torcendo por mim no WhatsApp também aí, que mandou felicitações. Foi muito bom, cara, o evento foi maravilhoso, conheci muita gente legal, reencontrei muita gente legal, porque Yu-Gi-Oh! É isso, cara. Yu-Gi-Oh! Tipo, a gente não vem só pelo jogo ou só pela premiação, cara. É tipo a socialização aqui em si. E é isso aí, um salve pra galera da Dual Shop, que a gente vai estar lá semana que vem jogando semanal. E se cuidem, e se Valeu. cuidem, E se cuidem. Se cuidem, beleza? Falou. Que Enéa tá vindo aqui rasgando. É isso, falou, valeu. Valeu, galera.